A Associação Filhos de Bauru conta com patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Olá, bem-vindos ao FIB Produz. E no programa de hoje a gente recebe o aluno Igor Moreto, que é aluno do terceiro ano do curso de Produção Audiovisual aqui da FIB. Obrigada, Igor, pela presença. Obrigado. Bom, o Igor escolheu um dos trabalhos que foram desenvolvidos, ao longo do curso, que foi um documentário. Já queria passar a bola para você, Igor, explicando qual foi esse trabalho que você escolheu, qual que é a temática e, resumidamente, do que ele fala. A disciplina era documentário. Certo. Então era o trabalho de conclusão da disciplina. E o professor propôs que a gente escolhesse um profissional de alguma área. E como eu estava num momento de muito estresse por causa de outros trabalhos de matéria, eu resolvi fazer com alguém da minha família. E aí eu acabei fazendo... Pela praticidade mesmo? Sei lá. Porque para dirigir uma pessoa que você não conhece, sei lá, que você não tem o tempo de conhecer, é mais trabalhoso. Certo. Você precisa ter uma intimidade. Né? E aí, qual que foi a sua escolha, então? A minha mamãe querida. E qual que é a profissão da sua mãe, Igor? Como é que ficou a questão da escolha, antes de tudo? Por parte da profissão, né? Que a proposta era essa, certo? Eu escolhi primeiro a minha tia, que ela é dona de uma floricultura. E ela é muito engraçada, assim, ela tem umas histórias bizarras. Aí você queria tentar retratar esses bastidores. Mas ela não quis, e por mais que eu insistisse, ela não quis. Daí eu pensei na minha mãe. Só que minha mãe, ela é extremamente tímida. Então foram horas e horas de gravação para 5 minutos de documentário. E a sua mãe é professora, certo, Igor? Professora de escola pública de ensino fundamental. Ensino fundamental, lida com as criancinhas pequenas, né? Inclusive ela ressalta bastante isso, das dificuldades e das alegrias, né? De lidar com crianças e tudo mais. Ô Igor, e antes da gente entrar um pouquinho a respeito disso, do roteiro, enfim, do documentário em si, um pouco mais a respeito da proposta, né? Qual que era o encaminhamento? Você disse que vocês tinham que escolher uma profissão, um profissional, para retratar, certo? E aí você, por exemplo, o seu material tem aproximadamente 6 minutos, certo? Você tinha alguma limitação? Quais eram as diretrizes que você tinha, por exemplo, para poder criar esse material final? A proposta era que fosse um curta. Certo. E o tempo que ele tem de 6 minutos, ele aconteceu por causa da edição mesmo, porque eu não tinha pensado exatamente no tamanho. Era de 5 a 10 minutos que eu queria. Certo, ia depender do material que você tivesse. E a gente devia retratar o profissional no local de trabalho, e como eu tive a oportunidade, por ser minha mãe, de retratar também a vida dela em casa, foi interessante. E aí, já entrando então a respeito disso, Igor, reparei nos créditos finais que lá você está responsável, né, pela criação, roteiro, produção e edição
do material. Resumindo, você fez tudo sozinho, foi isso? Não foi um trabalho em equipe, esse especialmente? Sim. É porque esse trabalho, ele não precisava que a gente entregasse projeto. Então era uma coisa mais simples, sabe? Só produzir, só gravar e eu comecei a gravar só com a ideia mesmo, sabe? Sem roteiro e nem nada. E eu fui moldando ele durante a edição. Por isso que só precisou de mim mesmo, sabe? E isso foi tranquilo, Igor? O que você pode, de repente, ressaltar? Vamos lá, por exemplo, com relação à criação. Você teve, talvez, a facilidade de escolher diretamente alguém próximo de você, não tinha outras pessoas envolvidas, né? Não tinha que, de repente, ambientar sua mãe ou sua tia, por exemplo, com outras pessoas, e, de repente... como é que foi esse processo de criação, antes de tudo? Foi... O fato de estar sozinho, antes de tudo, né? Inicialmente. Bom, foi com... A minha mãe me ajudou muito, né? Porque... Em que sentido? Eu conversei com ela bastante antes de começar a produzir. Ou sei lá, antes de começar a ter a ideia do que seria o produto pronto, né? E daí a gente foi gravar e a coisa se desenrolou, assim, naturalmente, eu acho. E você... Aí vem a questão do roteiro. Você disse que não necessariamente tinha algo muito esquematizado, muito quadradinho antes, né? E que isso foi sendo feito, desenvolvido ao longo das gravações. Em algum momento você sentiu falta, por exemplo? Você preferiu, de repente, trabalhar dessa forma, um pouco mais aberta, um pouco mais livre, de fazer a captação, com um roteiro um pouco mais conforme o que fosse acontecendo, o que ela dissesse, por exemplo? Eu acho que se fosse com outra pessoa que eu não conhecesse ou que eu não tivesse liberdade de falar, tipo, pera, aí eu teria dado mais problema. Mas como era minha mãe, eu falava, tipo, volta, faz deixa de novo. deixa eu pensar aqui, sabe? Tá. E daí eu não tinha ideia mesmo do que eu queria falar. Eu sei que eu comecei a filmar e enquanto eu ia filmando, eu ia pensando mesmo. A ideia era simplesmente a minha mãe na escola. Retratar, certo. Retratar o dia a dia. Aí, com relação à produção, Igor, que no fim já tem um pouco disso que você já disse, né? Dá pra gente, por exemplo, perceber que a câmera que você colocou ali é um pouco testemunho, né? Tudo bem que ela fala pra câmera e tudo mais, mas é um pouco, digamos assim... Houve um direcionamento da sua parte de encaminhá-la ou dirigir a personagem, no caso a sua mãe, ou não houve essa preocupação também? Sim, teve, porque a minha mãe, ela é a pessoa mais tímida do mundo. E ainda assim você conseguiu bons testemunhos, né? Depoimentos, assim, a partir vindo dela. Foi... Sim, a gente passou, sei lá, 2 horas tentando... tentando fazer ela falar, mas ela não... Ela começava a falar e travava, assim, ficava quieta. Aí você tava lá para tentar dar aquele pontapé e continua, é isso? Daí... Isso eu tinha pensado em fazer a entrevista e depois ir fazendo as imagens de cobertura, assim, sabe? E aí eu percebi que ela se sentia mais à vontade falando enquanto ela fazia alguma coisa. Então eu coloquei ela pra, sei lá... Cozinhar, fazer os... E daí como ela não ficava olhando pra câmera, assim, nem nada assim, ela se sentiu mais confortável. Que era o momento de cozinhar, o momento de recortar as folhas, né, as atividades, colar o caderno. E aí a edição, Igor, foi tranquilo também esse processo? Você de repente sentiu falta de alguém nesse momento, talvez, ou também não? Não, edição de áudio, edição final? O que eu faço mesmo é edição, né? Então já era sua praia, é isso? O que eu mais gostei, eu acho que é da edição. E eu acho que a edição, ela consegue fazer milagre, sabe? Se você pega imagens que não tem conexão nenhuma e coloca elas de certa maneira, assim, ela vai virar uma narrativa. E foi isso que eu fiz, assim, um pouco. É verdade. Porque a minha mãe dava muitas opiniões, e daí eu peguei e encaixei as opiniões, assim, em momentos que faziam sentido, né? É verdade. Aliás, a gente esqueceu de um detalhe importante. Qual que é o título do seu trabalho? Presente. E de onde que veio esse título, Igor? Como é que foi chegar até lá? Presente Eu tenho muito problema com o título, eu acho que todo mundo tem, né? Mas eu pensei, sei lá, o que os alunos falam mais para a professora.
presente. Olha, realmente, olha, você sabe que é interessante você dizer isso? Eu particularmente pensei no presente como o oposto de passado ou futuro, então você está retratando o presente, o dia a dia, e realmente não tinha me ocorrido na questão do presente professor. É, válido. Ou seja, imagino que você tenha todas essas... Não foi pensado nesses duplos sentidos, enfim, a questão do presente? Porque quando a gente tem uma palavra só, mais margem a interpretações, enfim, por parte de quem está assistindo, fica Pode cada ser vez que mais... quando eu estava pensando, eu passei por isso, mas agora sim eu acho que é só pelo presente Não mais, mesmo. era só o presente professor. Igor, a gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo e daqui a pouco a gente retorna conversando um pouquinho mais com o Igor Moreto. Olá, o FIB Produz está de volta e a conversa hoje é com o Igor Moreto, contando um pouco a respeito do documentário chamado Presente, em que ele retratou o dia a dia de uma professora de ensino fundamental que calhou de ser sua mãe, né, Igor? Podia ser outras. Igor, e eu queria perguntar um pouquinho mais, retomando o que a gente tinha conversado no bloco anterior, a respeito do fato de você ter feito todas as etapas, né, da produção do vídeo sozinho, mas o que você sentiu como dificuldade, possíveis obstáculos que de repente surgiram, algo que você previu e aconteceu diferente ou não previu? Teve alguma coisa assim para contar? Então, a produção ela precisa de muita gente, né? Sempre. Mas como os lugares que eu escolhi eram bem iluminados e tal, a iluminação já foi... Assim, eu não usei nenhuma iluminação além do sol. E só o áudio, que eu usei um gravador de voz e deixei perto da minha mãe. Tanto que tem uma cena que dá pra ver ele assim, e eu fiquei bem chateado. Vou ver de novo, vou ver se eu capto onde que tá o gravador. Tem uma cena que ela tá andando na rua e ela tá segurando o microfone, porque eu não conseguia segurar o microfone com a câmera. E isso também atrapalhou um pouco, porque eu não conseguia prestar muita atenção na imagem, né? Porque eu ficava preocupado com o som, e daí a imagem não ficou muito do jeito que eu gostaria. Ou seja, é mais aquela questão, talvez se tivesse um coleguinha ali ajudando alguma coisa ou outra, talvez... Mas nada de grandes problemas, de repente a gravação, o dia que vocês escolheram. Aliás, você comentou que foram muitas horas. Quanto tempo foi de gravação? Foi a tarde inteira. Mas no mesmo dia? Um dia só. E aí, refazendo, ficando à vontade, direcionando para que... Era um dia que a minha mãe estava tendo HTP, sei lá, se todo mundo sabe o que é isso. Não, eu não sei, até ela citou alguma coisa, eu não sei o que a sigla significa, o que quer dizer. Nem eu. Mas é o momento em que o professor tem que preparar as atividades, não é isso? E eles ficam lá na escola sozinhos à tarde, assim, cumprindo hora, né, fazendo o que eles quiserem. Então daí ela falou pra eu ir nesse dia, que daí ela tinha como fazer tudo. Ô Igor, e algo que a gente não colocou aqui enquanto criação, roteiro, produção, edição, mas e a pauta? E as perguntas? Você chegou a pensar anteriormente ou isso também foi livre? Então, como ela é minha mãe, eu já sei o que ela tem. Você já sabia as respostas Tá. Então, acho que isso foi importante. Ela ser minha mãe, pra eu saber o que... Ou seja, você fazendo as perguntas ali no momento mesmo. Eu tinha uma pesquisa já que eu fiz desde que eu nasci, entendeu? Então, era mais fácil. Falando desde que eu nasci, então, Igor, vamos esquecer um pouco que se trata da sua mãe, enfim, poderia ser, de repente, algum desconhecido. E você optou por retratar, antes de tudo, um professor de escola pública, professor de ensino fundamental. No caso, né, da sua mãe, lida diretamente com alfabetização, com crianças. Mas assim, você teve uma preocupação maior de retratar esse mundo de educação, de ensino, ou isso foi consequência? Queria saber um pouco como que você enxerga essa questão da educação, a importância talvez de termos documentários ou retratar a vida do professor, inclusive porque é levantado temática, por exemplo, como as dificuldades que surgem, inclusive salariais. Eu estudei minha vida inteira em escola pública.
Então eu sempre tive, além de ter em casa uma aproximação com o professor público, eu tinha na escola. E eu fui criando um senso crítico com a educação e com, sei lá, o sistema educacional, que fez com que eu pudesse explorar isso no documentário. Então... Era, digamos, um tema ou uma área em que você ficaria à vontade, certo? Sim. Você já estava inserido, conhece as dificuldades. Como a minha mãe falou sobre isso, eu resolvi dar uma ênfase nisso na conclusão do documentário, né? Mas não tinha nada planejado, mas eu acho que o fato de eu ter um relacionamento próximo com isso fez refletir isso no documentário, né? É porque imagina que quanto mais íntimos a gente é de um tema, ainda mais para quando a gente vai optar fazer um documentário, como foi o caso, mesmo que curto, né? Obviamente que precisa um trabalho de pesquisa, de contextualização, de entender, antes de tudo, do que a gente quer abordar, qual o enfoque, de repente, isso vai ser dado, se existe uma mensagem que a gente quer passar, para que você, de repente, tenha isso encaminhado no seu trabalho em forma de enquadramento, edição final, né? Então, eu imaginei que pudesse ser alguma coisa que você tem escolhido, às vezes até inconscientemente, né? De repente, você fica à vontade com esse meio e como você confirmou, né? Acho que educação é sempre bom a gente discutir, independente de como seja. Igor, e a respeito de documentário? O que de repente você consegue identificar no seu trabalho antes de tudo? Se é que isso tinha também um encaminhamento do professor, da disciplina? O que faz, por exemplo, que um documentário seja um documentário? O que a gente pode identificar no seu trabalho que faça com que a gente olhe, assista, né, e perceba, isso aqui é um vídeo documentário? A linguagem da imagem, ela não é usada da mesma forma que num filme de ficção. Certo. No meu documentário. Tem documentário que é muito mais narrativo, sei lá. Por exemplo, tem um atual que chama Virunga, que conta a história de gorilas na África, e ele bota umas cenas de ficção assim para retratar alguns aspectos que não tem registro, sabe? Então, certo. Mas o meu, ele é simples, porque ele usa a câmera mais como registro, não como instrumento. Legal. Então, sei lá, ela tem hora que não dá nem pra ver a cara da minha mãe, porque tá super escuro na cozinha. Mas isso não é importante, porque o importante é o que ela tá falando. É o relato, né? É verdade. Inclusive, eu acho que ficou bastante ressaltado isso, pelo menos para mim, assistindo algo que era novo, do quanto que realmente o foco ali era o relato, era o depoimento, porque o documentário pode ser também uma narrativa contada com imagens, menos relatos necessariamente, mas você é bastante preenchido nesse sentido e acho que faz a diferença. E, Igor, já para a gente ir caminhando para o final, que balanço você fez desse trabalho antes de tudo? Eu gostei, eu acho que é um dos que eu mais gosto, assim, porque eu consegui fazer o que eu queria, assim, sempre, sabe? Trabalhar em grupo é difícil. Fazer o que eu queria no sentido de ser um documentário, de atuar sozinho? Que sentido? Não, eu me sinto à vontade fazendo qualquer tipo de coisa, mas assim, de eu poder fazer... Isso é egoísta, mas sei lá, sem eu querer fazer o que outra pessoa do grupo quisesse, sei lá. Ou seja, teve a oportunidade de exercitar diferentes funções ali no trabalho que estava à frente, digamos assim, é Sim. isso? Igor, e aproveitando também essa questão do balanço, você está praticamente com o pé para fora, né, da faculdade, já no último semestre, já tiveram a oportunidade de desenvolver diversos tipos de trabalhos, diversas disciplinas, teoria, prática. E aí, que avaliação você consegue fazer da sua experiência aqui dentro da FIB, no curso de produção audiovisual? Eu gostei principalmente da receptividade que os coordenadores tiveram com a nossa opinião, ou nossas dicas, sei lá. Porque, por exemplo, a gente precisava de equipamento, a gente foi lá, fez uma lista, entregou como sugestão para a coordenadora e ela fez o máximo que ela podia para... Interessante.
Eu acho que o grupo da coordenação desse curso está empenhada em fazer ele muito bom. Então, acho que isso vai fazer o curso cada vez ficar melhor. Por mais que a gente está no começo agora do curso, né? Praticamente é o terceira sala. E acho que ainda está se moldando. Eu acho que são com colaborações, que nem você disse, dicas, tudo mais, orientações, é que realmente vai ficando cada vez melhor. Sim, e mesmo assim tá melhor do que eu acho que eu esperava, assim. Ótimo, que bom saber. Igor, obrigado, antes de tudo, então, pela sua presença. Obrigado. Que, de repente, a gente tem outras oportunidades de voltar com outros trabalhos, ou, enfim, você já no mercado de trabalho, não mais aluno, quem sabe. O FIB Produz fica, então, por aqui. E agora vocês ficam na sequência com o documentário do Igor, chamado Presente. Espero que vocês gostem e até semana que vem. Aqui eu estou fazendo caderninho de produção, que a criança vem com ele desde o primeiro ano para a gente saber a evolução dela, acompanhando como ela foi, desde quando ela chegou até o 5º ano ela continua com esse caderno. Quando ela começou a ler, começou a escrever, até quando ela termina, ela tem tudo aqui nesse caderninho. Entre 7 horas da manhã, fico na sala com as crianças até meio-dia. Depois disso, a gente tem as horas de aperfeiçoamento, dá uma aula de aceleração para as crianças que têm dificuldade. 35 horas na semana, 25 para ficar com as crianças e 10 horas para fazer atividade, preparar. Aqui é um lugar onde que a gente apresenta os trabalhinhos das crianças. Deve ser 6º ano. 8ª série, 8º ano. A escola é grande, tem a parte de lá que tem a biblioteca, sala de música, sala de vídeo, tem um laboratório, fica tudo na parte de cima. Quando mudou eu estava acostumada com 3ª série. Aí passei para o 3º ano, foi diferente, né? Porque a criança do 3º ano ela é mais nova, mas hoje eu já acostumei. Porque eu gosto de alfabetizar, gosto de trabalhar com criança menor. Então hoje tá bom. Os pais sempre vêm na escola avisar alguma coisa a respeito da criança, da saúde dela, porque o professor tem que estar ciente. Caso aconteça alguma coisa, a gente tem que tomar providência. Porque afinal de contas é 5 horas, né? Que fica dentro da sala. Em 1998 foi que eu vim trabalhar perto de casa, numa escola melhor, clientela melhor, né? Não é tanto tão afastado da cidade. E é bem melhor lá mesmo. Mas a cobrança está muito maior. Tem muito mais coisa que a gente tem que fazer hoje. Que a criança de hoje em dia não é a mesma de antigamente, né? A gente nunca acha que ganha o que merece, né? Sempre quer mais. A hora de trabalho aumentou bastante. Fica pesado. Trabalho de casa, filhos. É difícil conciliar, né? Mas a gente consegue. Faz um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E assim vai. O salário pode até não ser. É que a gente é cortado de muitas coisas que deveria ser nosso, não é? E a gente não é nada valorizado pelas pessoas. Acho que o que a gente faz é pouco pelo que ganha. A maioria das pessoas pensa assim. Ninguém imagina como é ficar 5 horas dentro de uma sala de aula com
Hoje em dia eu tenho 30 alunos, né? 31. E um é diferente do outro, né? Nenhum aluno é igual, como ninguém é igual. Você tem que satisfazer a necessidade de todos, né? As dificuldades. Tem que tentar suprir de uma maneira geral, atendendo a todos. Temos que trabalhar com crianças com deficiência, tanto mental quanto física. Mas fiquei 2 anos com o mesmo aluno deficiente mental, com muitos problemas. Mas é gratificante, porque esse meu aluno era bonzinho, muita dificuldade, mas valeu a pena trabalhar com ele. Também tem deficiente físico, que eu já trabalhei também, mas era um aluno que se envolvia, mas também com deficiência na aprendizagem. Não há exclusão nenhuma por parte de outras crianças. Eles adoram, eles respeitam. Não, eles gostam naturalmente, ninguém precisa falar nada. Criança é criança. Criança não enxerga assim a deficiência como não rejeita, não. Eles ajudam até. Porque a criança é pura. Toda criança é pura. Monday morning, wake up knowing that you gotta go to school. Tell your mum what to expect, she says it's right out of the... A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Senel, Secretaria de Esportes de Bauru, Casa Company, 1,99, Batista e 1º de agosto, Bauru Gelo, gelo bifiltrado, LFG Cursos para Concursos, Reg Mix, concreto e argamassa, Factory Sound, a loja do seu carro, Pugliese Serviços de Call Center, Moino Materiais Elétricos para seu negócio, Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia, 94 FM, blocos e blocos, pisos e blocos de concreto, Pastelaria Paladar em Agudos, RM Telecom, planos empresariais Vivo, Livraria Sepsoto, todos os livros universitários pelos melhores preços, Pigmento Digital, impressão digital e 96 FM.